Bom, com relação à primeira questão, a principal origem dos ácidos graxos nessa situação são o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele contém um estoque de triacilglicerol, que quando é degradado, ele libera tanto ácidos graxos quanto glicerol. E com relação a maior lipólise durante a atividade física, é justamente porque quando a gente realiza atividade física, o nosso corpo ele libera adrenalina, aumenta a concentração de adrenalina no plasma. Essa adrenalina ela se liga a receptores beta-adrenérgicos no tecido adiposo e desencadeia uma cascata de sinalização que vai culminar na degradação de ácidos graxos. Essa cascata basicamente é desencadeada inicialmente pela proteína G, que vai ativar uma adeninase ciclase, que aumenta os níveis de AMP cíclico intracelular. Esse aumento de AMP cíclico ele vai realizar a ativação da proteína quinase A, e essa proteína quinase A, ela fosforila tanto a HCl, que é a lipase hormônio sensível, que é a segunda enzima de degradação dessa via de degradação de ácidos graxos, e também ela fosforila a perilina 1. Essa perilina 1 é uma proteína que se liga a TGL, que é a primeira enzima de degradação dos ácidos graxos. E quando ela se liga, ela meio que inibe a degradação de ácidos graxos. Ela inibe o ativador do ATGL. Então, basicamente, é esse o mecanismo de regulação da degradação de ácidos graxos. Bom, com relação à questão letra B, o jejum provoca sim variações semelhantes aos descritos acima, uma vez que o hormônio glucagon é predominante no jejum e ele também tem receptores no tecido adiposo, e com isso ele desencadeia uma cascata de sinalização que vai culminar na degradação de ácidos graxos. Degradando os ácidos graxos, o músculo esquelético vai conseguir captar esses ácidos graxos e vão conseguir degradar, fazendo com que essas variações sejam semelhantes às descritas acima. Com relação à questão 1, letra C, os ácidos graxos, como são uma molécula hidrofóbica, eles precisam estar associados à albumina quando eles são transportados pelo sangue. Dito isso, quando a gente realiza uma atividade física e aumenta o fluxo sanguíneo, esse aumento de fluxo sanguíneo facilita o transporte desses ácidos graxos associados à albumina até o músculo esquelético. Então a gente pode dizer que sim, esse aumento de fluxo sanguíneo favorece a utilização de ácidos graxos pelos músculos. Questão 2, letra A, ela nos pede basicamente que possamos identificar a doença apresentada pelo paciente segundo o seu caso clínico. A resposta para essa questão é diabetes tipo 1, que a explicação disso se dá fazendo uma análise bioquímica dos componentes do sangue e levantando algumas observações. A primeira delas, e mais evidente, é a hiperglicemia, ou seja, o aumento de glicose no sangue. Isso é típico de pessoas que não produzem insulina ou que as células do organismo são insensíveis a esse hormônio. Nesse sentido, como as células não conseguem utilizar a glicose para a produção de energia, ocorre uma manutenção de níveis de glucagon no sangue, que são importantes para a mobilização de células do tecido adiposo na degradação de lipídios e liberação de ácidos graxos. Esses, por sua vez, serão utilizados no fígado para a produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, como o hidroxibutirato e o acetoacetato, são ácidos fracos que interferem no pH sanguíneo, num processo de acidose, fazendo com que haja o consumo de íons bicarbonato. Tanto é que foi indicado ao paciente a injeção foi administrado ao paciente a íons bicarbonato via endovenosa, justamente para suprir a ausência desse íon no organismo. Além disso, foi indicado ao paciente também a injeção intramuscular de insulina, justamente para que células do tecido muscular utilizem a glicose para a produção de energia e ocorra a diminuição na utilização de ácidos graxos pelo organismo. Em relação à questão 2, letra B, ela nos pede basicamente que possamos identificar os ácidos orgânicos presentes na urina e a importância desses compostos para as células de tecidos, como o músculo, como o fígado, o músculo e o cérebro. Basicamente, os ácidos orgânicos evidenciados é o beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona. Esses corpos cetônicos pouco impactam a produção de energia pelo fígado, justamente porque o fígado não contém uma transferase importante para que possa transformar o acetoacetato em acetoacil-CoA, que dará prosseguimento à oxidação no ciclo de Krebs. Contudo, NADH e FADH produzidos na beta-oxidação serão utilizados pelo fígado para a produção de parte da sua energia. Entretanto, a CoA, também produzida na beta-oxidação, não será utilizada pelo fígado na produção de energia, porque está ocorrendo concomitantemente a beta-oxidação, o processo de gliconeogênese, que utiliza uma via importante do oxalacetato do ciclo de Krebs, congestionando, entre aspas, a utilização do acetil-CoA advindo da beta-oxidação na produção de energia no fígado.
Em relação ao músculo, ele contém, tanto o músculo quanto o cérebro, contém a transferase importante para transformar cetoacetato em acetil-CoA. Nesse sentido, o músculo ele é capaz de utilizar os corpos cetônicos para a produção de energia, além dos ácidos graxos provenientes da lipólise de células adipostas. Em relação ao cérebro, devido à barreira hematoencefálica, os ácidos graxos não são capazes de atravessar essa região e, com isso, as células do cérebro não são capazes de utilizar os ácidos graxos para a produção de energia. Dessa forma, os corpos cetônicos são importantes elementos para a manutenção da atividade cerebral, uma vez que, numa situação de jejum ou de diabetes, ocorre a utilização desses elementos para a produção de energia pelas células do cérebro. Respondendo a questão número 3, alternativa A, a dieta é chamada de cetogênica pela baixa ingestão de carboidratos e, dessa forma, pela alta produção de corpos cetônicos no fígado. Uma dieta cetogênica é caracterizada pela alta ingestão de lipídios e proteínas e baixa ingestão de carboidratos. Já a alternativa B, relacionando aqui aos gráficos, no gráfico B a gente tem uma alta quantidade de glicose nas dietas normais, onde há ingestão de carboidratos, e na dieta cetogênica, como eu falei, pela baixa ingestão de carboidratos, a gente vai ter uma menor taxa, concentração de glicose nesse organismo. Já o gráfico C, que fala sobre a quantidade de beta-hidroxibutirato numa dieta normal e dieta cetogênica, a gente tem que na dieta cetogênica temos maiores quantidades de beta-hidroxibutirato, porque uma grande quantidade de corpos cetônicos está sendo produzida nesse fígado, exatamente pela baixa ingestão de carboidratos. Já no gráfico D, a gente tem a nível intracelular os níveis de beta-hidroxibutirato deshidrogenase. Numa célula normal, a gente tem altas taxas dessa enzima, porque essas células elas conseguem degradar corpos cetônicos para a geração de energia. Já as células tumorais, pelo fato de serem glicolíticas, elas são dependentes de glicose e, com isso, elas não conseguem degradar corpos cetônicos, e por isso que a dieta cetogênica tem um efeito em relação ao crescimento desse tumor, porque pelo fato dessas células tumorais serem dependentes de glicose, elas acabam morrendo pelo fato de não conseguirem degradar corpos cetônicos para a geração de energia.